Livro de Ester, capítulo 1. Destituição da rainha Vashti. Isso foi o que aconteceu no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até Cuxi. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, no qual estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 120 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete de 7 dias no jardim interno do palácio, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, dos mais simples aos mais importantes. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com corda de linho branco e púrpura, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha divãs de ouro e de prata em um piso de mosaicos, de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vashti ofereceu um banquete às mulheres do palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam, Meumã, Bizta, Harboná, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vashti, usando a coroa real, a fim de exibir aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vashti, essa se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era de costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam os tempos e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vashti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vashti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, de forma que também desprezarão o seu próprio marido quando lhes disserem. O rei Xerxes ordenou que a rainha Vashti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha responderão da mesma maneira a todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vashti nunca mais compareça à presença do rei Xerxes. Também dê o rei a posição de rainha, a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão o seu próprio marido, do mais simples ao mais importante. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, na sua própria escrita e na sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa e falar na língua do seu povo. Livro de Ester, capítulo 2. Ester é coroada rainha. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vashti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei.
e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Susã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria rainha em lugar de Vasti. Este conselho agradou ao rei e ele o pôs em ação. Nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que haviam sido levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por ser órfão de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e entregues aos cuidados de Hegai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça lhe agradou e ele a favoreceu, apressando-se em providenciar tratamento de beleza e comida especial para ela. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a com suas jovens para o melhor lugar do harém. Ester não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como estava Ester e como a tratavam. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, Xerxes devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ia para lá e de manhã voltava para o segundo harém que ficava sob os cuidados de Saasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que ele se agradasse dela e fosse convocada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Ester era favorecida por todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Ester do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então colocou nela uma coroa real e tornou-a a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, a todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com a generosidade digna de um rei. Mardoqueu descobre uma conspiração. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real. Ester havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava seguindo as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. O plano, porém, chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Ester, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e constatada sua veracidade, os 2 oficiais foram empalados. Tudo isso foi escrito no livro de Anais, na presença do rei. Livro de Ester, capítulo 3. O plano de Amã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Ramã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a dos demais nobres.
Todos os oficiais do palácio que ficavam à porta do rei curvavam-se e prostravam-se diante de Hamã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava, nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, falavam com ele, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Hamã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Hamã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, como lhe contaram quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Hamã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nisan, lançaram o Pur, isto é, a sorte, na presença de Hamã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. Foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Hamã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e separado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei, e não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu depositarei 10.000 talentos de prata na tesouraria real para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, deu a Hamã, inimigo dos judeus, e filho de Hamedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com o povo como for melhor aos seus olhos. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os escribas do rei foram convocados. Hamã ordenou que escrevessem cartas na língua de cada povo e na escrita de cada província aos sátrapas do reino, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e aniquilar todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. O rei e Hamã sentaram-se para beber, mas a cidadela de Suzã estava em confusão. Livro de Ester, capítulo 4. O pedido de Mardoqueu a Ester. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as próprias vestes, vestiu-se com um pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi apenas até a porta do palácio real, porque ninguém vestido com um pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província, aonde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Ele, porém, não as aceitou. Então Ester convocou Ataque, um dos oficiais do rei, que havia sido nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele agia daquela forma. Ataque foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido publicado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e a informasse da situação, ordenando-lhe que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ataque retornou e relatou a Ester o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu:
Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximem do rei no pátio interno sem ter sido chamado. Será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Ester, ele mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você, a família do seu pai, serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Livro de Ester, capítulo 5. O pedido de Ester ao rei. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e ficou de pé no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, ele a favoreceu e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei perguntou: o que foi, minha Ester? O que você deseja? Mesmo que seja a metade do reino, você será atendida. Ester respondeu: se for do agrado do rei, venha com Ramã a um banquete que preparei para o rei. O rei disse: tragam Ramã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Ramã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: qual é o seu pedido? Você será atendida. O que você deseja? Mesmo que seja metade do reino, isso será concedido a você. Ester respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se posso contar com o favor do rei, e se lhe agrada atender ao meu pedido e conceder o meu desejo, que o rei e Ramã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. A ira de Ramã contra Mardoqueu. Naquele dia, Ramã saiu alegre e contente, ficou, porém, furioso quando viu que Mardoqueu, que estava à porta do palácio real, não se levantou nem temeu em sua presença. Ramã, contudo, controlou-se e foi para casa. Reunindo os seus amigos, Zeres e a sua mulher, Ramã vangloriou-se da sua grande riqueza, dos seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima dos outros nobres e oficiais. Ramã acrescentou: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Nada disso, porém, me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma estaca de 50 côvados de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja empalado nela. Assim você poderá acompanhar alegremente o rei ao jantar. A sugestão agradou a Ramã e ele mandou fazer a estaca. Capítulo 6. Ramã é obrigado a honrar Mardoqueu. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado. Assim foram lidas para ele. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Os seus assistentes pessoais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o empalamento de Mardoqueu na estaca que ele lhe havia preparado. Os assistentes pessoais do rei responderam: é Ramã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ramã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar senão a mim? Por isso respondeu ao rei:
Ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto com o qual o próprio rei se veste, e um cavalo no qual o rei tenha montado, e em cuja cabeça leve a coroa real. Em seguida sejam o manto e o cavalo confiado a um dos príncipes mais nobres do rei, e que se encarregue de pôr o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei então ordenou a Ramã: vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Ramã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Ramã, porém, correu para casa com a cabeça coberta, em lamento, muito aborrecido, e contou à sua mulher Zeres e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei, e às pressas levaram Ramá para o banquete que Ester havia preparado. Livro de Ester, capítulo 7. O empalamento de Ramã. O rei e Ramã foram ao banquete da rainha Ester, e enquanto bebiam vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. O que deseja? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: só posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Porque eu e o meu povo fomos vendidos para extermínio, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Ester respondeu: o adversário e inimigo é Ramã, este ímpio. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. Percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. Ao voltar, o rei do jardim do palácio ao salão do banquete viu Ramã caído sobre o divã onde Ester estava reclinada. Então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã. Então Harbona, um dos eunucos a serviço pessoal do rei, disse: há uma estaca de 50 côvados de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que interveio em favor do rei. Então o rei ordenou que ele seja empalado nela. Assim, empalaram Ramã na estaca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Com isso, a ira do rei se acalmou. Livro de Ester, capítulo 8. O decreto do rei em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Ramã, inimigo dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, pois Ester lhe dissera que ele era o seu parente. O rei tirou o anel sinete que tinha no dedo, o qual havia tomado de Ramã, e o deu a Mardoqueu. Então Ester o nomeou administrador dos bens de Ramã. Ester voltou a falar com o rei. Ela caiu aos seus pés e, chorando, suplicou-lhe que revogasse o plano maligno que Ramã, o Agagita, maquinara contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro a Ester, e ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor e se considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas de Ramã, filho do Agagita. Hamedata concebeu e escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei ver a destruição da minha própria família?
O rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Mandei empalar Hamã na estaca que ele levantou e dei os seus bens a Ester, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei, pois nenhum dos documentos escritos em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os escribas do rei foram imediatamente convocados, e todas as ordens de Mardoqueu foram escritas aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até Cuxi. Essas ordens foram regidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel sinete do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e de se protegerem, de exterminar, matar e aniquilar qualquer força amada de outro povo ou de outra província que os ameaçasse, a eles, às suas mulheres e aos seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros montados em cavalos das estrebarias do rei saíram a galope, instigados pela ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus porque o medo aos judeus tinha se apoderado deles. Livro de Ester, capítulo 9. A vitória dos judeus. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que os odiavam. Em todas as províncias do rei Xerxes, os judeus reuniram-se nas suas cidades para atacar os que buscavam a sua ruína. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Visto que Mardoqueu era influente no palácio, à medida que a sua fama se espalhava pelas províncias, ele se tornava cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arissai, Aridai e Vaissata, os 10 filhos de Ramã, filho de Hamedata e inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos na cidadela de Suzã foi relatado ao rei, que disse à rainha Ester: Os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas outras províncias do rei? Agora diga qual é o seu pedido, e você será atendida. Tem ainda algum desejo? Este será concedido a você, Ester respondeu. Se for do seu agrado do rei, que os judeus de Suzã recebam autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Ramã sejam empalados na estaca. Então o rei deu ordens para que assim fosse feito. O decreto foi publicado em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Ramã foram empalados na estaca.
Os judeus de Susã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Susã, mas não se apossaram dos seus bens. Enquanto isso, o restante dos judeus que viviam nas províncias do rei também se ajuntaram para se protegerem e se livrarem dos seus inimigos. Eles mataram 75.000 deles, mas não se apossaram dos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar. Já no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia de festa e de alegria. A comemoração do Purim. Os judeus de Susã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias. No 15º descansaram e dele fizeram um dia de festa e de alegria. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia para compartilhar comida uns com os outros. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando-lhes que anualmente comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus se livraram dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto em dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de repartir comida uns com os outros e de dar presentes aos pobres. Assim os judeus adotaram como costume o que haviam começado a festejar, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Ramã, filho do Agagita, Hamedata e inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Quando, porém, isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Ramã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e os seus filhos fossem empalados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido com eles. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e seus descendentes e todos os que se unissem a eles não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade. Assim, esses dias de Purim jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, de modo que a memória deles não se apagasse entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester tinham decretado para os judeus, bem como para si mesmos e para os seus descendentes, com orientações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Ester confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Livro de Ester, capítulo 10. A grandeza de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder, e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os judeus.